Então, eu acho que à medida que o pessoal vai chegando, né, a gente vai, né, somando aqui cada vez mais, e também para a gente, né, ter tempo de conversar, ter tempo da gente poder falar aqui também, com as nossas convidadas, né, dessa noite. Então, eu queria inicialmente dizer, sejam todos bem-vindos, né? A Sociedade Brasileira de Psicanálise fica muito feliz em tê-los aqui conosco, nesse evento, que a gente realiza uma vez por mês, que é uma troca de experiência, tanto com a psicanálise, como questões da nossa cultura, né? Então, a gente já fez vários temas, né, sobre temas da atualidade, temas da nossa sociedade, temas como racismo, sobre as questões das dificuldades que vamos encontrando no nosso dia a dia e como a psicanálise pode fazer, né, essa costura, para a gente poder também pensar em algo em que a gente pode participar, né, ativamente ou até mesmo em fazer um papel de transformação, de inovação. E hoje, né, eu acho que o mais importante é que nós vamos falar de um tema muito importante que nós todos vivemos, não só nos nossos consultórios como psicólogos, porque eu acho que aqui não tem só psicólogos, mas também o tema importante nas escolas, nas famílias, né, no nosso meio social, no nosso meio, às vezes numa lanchonete. Então, acho que a educação, né, é parte disso, né, da nossa vivência, da nossa cultura, e que faz diferença. Então, meu nome é Maria Cristina, Maria Cristina Mazzoni, eu sou a diretora de Comunidade e Cultura da Sociedade, e também, assim, é um prazer dizer para vocês que nós também estamos comemorando esse ano, comemoramos 30 anos de sociedade. E com esses 30 anos, né, a gente vem fazendo muitos eventos. A sociedade tem um curso de extensão, a gente tem os intercâmbios, agora a gente está fazendo, tem o cinema e psicanálise, que também é gratuito, e a gente está sempre divulgando isso em comemoração e para vocês também nos conhecerem mais, tá? É, Então, hoje, no nosso evento, precisamos falar sobre, nós iremos abordar sobre a ótica da educação e da psicanálise, os hábitos da leitura dos adolescentes na contemporaneidade. Então, né, nós perguntamos assim: os adolescentes leem? Quais são os textos mais escolhidos? O que isso nos conta sobre a adolescência contemporânea? Tais hábitos e escolhas se manifestaram após as mudanças impostas pela pandemia de Covid? E o que isso influencia nas identificações, nas construções ou desconstruções de uma identidade, né, nos nossos dias atuais? E para a gente conversar sobre isso, nós teremos como nossa convidada hoje a professora e pesquisadora de linguagem e mestre em literatura de língua portuguesa, Virgínia Costa, e da psicóloga e candidata em formação, a Daniela Zanata. Então, hoje nós vamos começar dizendo, né, que a Virgínia foi convidada pela Dani. E eu fiquei muito feliz pelo aceite, viu, Virgínia, de tê-la aqui conosco com um tema Boa tão, noite, pessoal. tão importante, né? E a importância de tê-la aqui conosco, porque tem uma experiência, né? Você tem uma vivência, né? Que a gente aqui, às vezes, nós temos do outro lado, que é o lado que a Daniela vai trazer para nós. Então, assim, foi muito importante ter você aqui hoje conosco. Então, Virgínia, seja bem-vinda, né? Está com você agora nossos trabalhos de hoje. Obrigada, Cristina. É um prazer
foi um convite que a princípio me assustou um pouco, né? Nós conversamos, eu falei, mas eu não vou saber conversar com você sobre esse viés, a partir desse viés da psicanálise, mas já que o meu papel aqui é de falar da experiência na sala de aula, eu espero que eu possa contribuir. Dani, você quer começar, Daniela, fazer alguma pergunta ou quer que eu comece? Eu queria também agradecer essa oportunidade da gente poder conversar. A Virgínia é uma pessoa muito interessante que eu acho que ela tem muito a trazer para a gente pensar junto esse tema tão caro que é a educação, né? Eu percebi que eu tenho ex-alunos entre as pessoas, o que me deixou muito feliz e que me mostra de que é por aqui mesmo que a gente tem que caminhar, né? Eu acho que a educação é um dos grandes pilares, né, que nós temos na nossa sociedade, na nossa comunidade, e que a gente precisa ir buscando esses laços, essas parcerias, essas trocas, porque eu penso que a psicanálise e a educação, elas andam juntas, né? Eu vou começar com uma provocação para você que eu já te fiz antes, né? E até já trazendo um pouco da minha experiência clínica. Eu atendo adolescentes e crianças, né? E antes da pandemia, eu tinha uma demanda. Após a pandemia, o que aparece, tem aparecido um número muito maior de casos de crianças e adolescentes por questões relacionadas a um prejuízo na socialização, né? Então, esse retorno à escola, prejuízos de desempenho escolar. Então, eu queria começar te perguntando, Virginia, se você percebe uma diferença, como eu observo aqui na clínica, dessas crianças, desses adolescentes, antes e depois da pandemia. Uhum. Essa demanda emocional, assim, direcionada ao professor, ela sempre existiu. Acho que especificamente mais para alguns professores que, por diversas razões, podem se tornar uma referência. No meu caso, como eu sou professora de língua portuguesa, de literatura, o professor de língua portuguesa no ensino fundamental, junto com o de matemática, é o que tem um número maior de aulas. Então, isso já cria um vínculo maior. E que acaba sendo um espaço assim mais fértil para transferências, para as demandas emocionais dos alunos. Então, isso já acontecia com muita frequência. Nos últimos anos, antes da pandemia, é, 2017, 2018, já existia um aumento dessa demanda. Eu acho que, de certa forma, o que a gente vivenciou na pandemia, que foi esse afastamento, esse esgarçamento das relações sociais, os meninos presos em casa, essa dificuldade da socialização, isso já vinha, claro, guardadas as devidas proporções, acontecendo em função dessa vida muito mediada pelas redes sociais, essa vida, esse mundo virtual na vida deles. Mas, claro que depois da pandemia isso ficou muito aumentado, né? Essa dificuldade de socialização, essa dificuldade de simbolização dos sentimentos. Eles têm arroubos assim, de ansiedade, de agressividade com mais frequência. Essa agressividade, que às vezes é direcionada para os colegas, é também direcionada, em alguns casos, para o professor. Tem um espaço ali na sala de aula, especificamente com alguns professores, que é de expressar alguns sintomas mesmo, de buscar ser ouvido, ser visto, e isso ficou mais evidente. E desde que você me falou isso, eu tenho pensado muito por que isso acontece com tanta frequência nas minhas aulas, né? E aí eu acho que, para além dessa questão do vínculo, tem o fato de trabalhar com a linguagem, que vai ser um espaço mesmo para eles se identificarem, para eles projetarem questões, principalmente no trabalho com a literatura, na escolha, nesse diálogo que eles fazem com os livros, né? Nesse preenchimento das lacunas que acontece ali, na maneira como eles enxergam, imaginam as personagens e como eles se afetam pelas narrativas, tudo isso fica muito manifesto nas aulas de literatura. Você chegou a notar alguma mudança nesses hábitos de leitura? Diminuiu, aumentou? É estranho que eu vou falar, parece é uma quebra de expectativa,
mas eu tenho a impressão de que eles passaram a ler mais. E para não ficar só numa coisa impressionista, eu fui fazer algumas pesquisas, né, dos últimos congressos sobre hábitos de leitura e várias pesquisas quantitativas dentro de escolas afirmam que, de fato, os alunos passaram a ler. É sensível a diferença, não é uma grande mudança, mas eles passaram a ler um pouco mais. Isso se reflete também no mercado dos livros no Brasil. A venda de livros em 2020 teve uma queda, mas em 2021, já no início, começou a crescer e a gente teve um aumento em relação aos anos anteriores à pandemia, e a gente tem um crescimento da compra de livros no Brasil, mesmo com todas as barreiras para essa compra, porque o livro, né, proporcionalmente é muito caro para o brasileiro. A gente viu um aumento que é bem maior do que a média mundial na compra de livros. Olha, De alguma forma, a leitura virou uma maneira ali de sublimar, de lidar com aquele contexto adverso da pandemia para alguns adolescentes, né? Quando eu falo do mercado dos livros, eu estou falando de maneira geral. A gente não tem essas pesquisas segmentadas por tipo de público, mas assim, nessas pesquisas escolares, sim. Então, para alguns estudantes, para muitos estudantes, houve essa forma, esse mecanismo para lidar com aquele período de isolamento, e a leitura é um caminho sem volta, assim, a partir do momento que você desenvolve o hábito, é difícil abandonar, embora haja muitos concorrentes fortes hoje, né, sobretudo nessa faixa etária. Eles têm E eu outras estava formas de te... lazer muito fáceis, nas quais eles ficam mais passivos. Inclusive, se a gente for pensar em mecanismos de resistência mesmo, para esse trabalho subjetivo, que é tão difícil na adolescência, né? Vocês enfrentam isso muito mais que eu, mas assim, há uma grande resistência, uma dificuldade dessa abertura. Então, de alguma forma, eu acho que isso pode contribuir para uma dificuldade de leitura nessa fase, porque jogar e ter outras atividades é mais fácil do que encarar um livro que, de certa forma, traz um espelhamento de vocês mesmos, de nós mesmos, né? Eles têm uma certa dificuldade, mas isso vem melhorando. Virgínia, Eu ta- uma coisa que eu esqueci de avisar, que os participantes podem fazer as suas perguntas, né? Pode levantar a mãozinha, a gente vai organizando aqui, se vocês tiverem interesse de fazer, ou né, colocar também seus posicionamentos, né, durante a sua fala e da Daniela, né? E nós tivemos aqui um comentário que veio também da Sandra, a Sandra está aqui com a gente, Sandra Bulhões, que é diretora da comissão científica, dizendo que ela ouviu dizer que houve um aumento muito grande na compra de livros, né? Nessa época também. Tá? É só para acrescentar. É difícil para a gente enxergar isso, até porque há uma mudança nos hábitos de consumo, né? Houve um aumento, por exemplo, nessa leitura digital, o Kindle está começando a ganhar um alcance maior, e as compras nas livrarias de rua, as livrarias físicas, elas diminuíram. A gente vai ver um aumento muito relacionado com a Amazon e outras livrarias digitais. A Amazon consegue vender a um preço mais baixo, né? Isso é um fator que influencia nessa escolha de compra pelas livrarias que são online. E uma Virgínia, diferença. que bom te escutar, né? Porque eu acho que a gente precisa ir desmistificando algumas coisas e até ir separando, né? O que acontece de um lado, o que acontece do outro, né? Uhum. Então, porque eu fiquei aqui pensando, eu imaginava que teria uma diminuição com a pandemia, justamente porque é o que eu observo desse aumento de jogos e até de muitos vídeos no YouTube, e alguns vídeos até muito sensoriais. E acho que a gente até pode, né, pensar em termos de personagem, daqueles vídeos, né, que são melhores construídos, que os personagens têm alguma profundidade, daqueles vídeos em que tem alguém mexendo com... Só mostra uma textura, ou que mostra até a pessoa só mastigando, né?
Uhum. E aí, na leitura, né, na literatura, eu imaginava que, né, porque é o que eu observo no consultório é uma diminuição dos hábitos. Mas então, eu acho que existem as pessoas que procuram, né, os adolescentes, as crianças que precisam de um tratamento psicanalítico e a população geral. Então, quando a gente conversa, eu acho muito importante desmistificar isso, de que na população geral dos adolescentes, o que se teve, o que você tem percebido, é um aumento, né? E eu acho esse recurso dos mais valiosos e dos mais construtivos para a adolescência, que era uma Uhum. preocupação que nós tivemos durante a pandemia, que era como que é para o adolescente estar trancado em casa com os pais, justamente numa idade em que ele deveria estar socializando, que ele deveria estar fazendo essas trocas com os pares, com as pessoas da idade dele, e que isso tinha que ser feito só virtual. E Uhum. aí, saber que eles foram para a literatura como um desses recursos de elaboração de conflitos, me deixa muito feliz, né, de saber que eles foram encontrando um recurso dos melhores que poderia ter naquele momento, né? Uhum. É claro que, assim, primeiro, tem uma mudança muito grande no tipo de livro que eles passaram a ler, porque eu acho que fora ali da escola e das obras selecionadas pelos professores, dos clássicos, e por meio dessas trocas virtuais, entre pares, né, com outros adolescentes, até via TikTok, eles descobriram um outro tipo de leitura, estabeleceram ali suas preferências meio mais livres, dessa escolha, que muitas vezes é difícil, dos clássicos, dos livros, né? Todo mundo aí provavelmente passa por isso, de precisar ler Machado de Assis precocemente, de ter uma dificuldade com uma linguagem que era difícil, uma dificuldade de identificação com aquelas personagens. Então, eu acho que nesse momento em que as relações com os adolescentes, mesmo que virtualmente, ficou sem a mediação do professor, eles descobriram um outro tipo de leitura, né? E é claro que o mercado ele se adequa às demandas, né? Rapidinho ele acha uma forma e a indústria dos livros é um mercado como outro qualquer. Ele acha uma forma de capturar esse público. Então a gente tem uma série de livros que estão entre os mais lidos atualmente que tem algum personagem que se sente inadequada, há uma personagem que precisa romper com algum padrão, uma personagem que precisa passar por uma trajetória ali muito semelhante às trajetórias dos heróis tradicionais e que precisa descobrir a sua própria coragem, lidar com a sua própria solidão. É muito recorrente isso nessas leituras que eles escolhem. E aí, só uma ressalva: quando a gente fala que está aumentando, que a leitura aumentou, isso não significa que a maioria deles lê. Mas dentro de um número de alunos, o número de alunos leitores é maior agora do que era anteriormente. Em pesquisas sem nenhum, não pesquisas, enquetes em sala de aula, assim, eu vejo uma média de 60% de alunos leitores. A maioria na sala de aula, mas, né, gostaríamos que fossem todos. Então, esse aumento é para a gente ficar feliz, mas ainda é um número que eu considero pequeno. Tem duas pessoas de mão levantada, Thaís e Jucimar. Não sei quem levantou a mão primeiro. A Thaís, né? Pode falar. Boa noite para vocês. Eu achei muito interessante esse tema, psicanálise e educação. Eu acompanho já a sociedade há algum tempo, já fiz alguns cursos de extensão, né? E agora eu estou com uma experiência muito nova, que eu estou atuando como psicóloga escolar, né? Numa escola aqui em Governador Valadares, uma escola particular. E eu atuei na clínica por um tempo, só que com a pandemia eu parei, né? Mudei de cidade, vim para aqui, para Governador Valadares, e só agora eu retornei. E aí, uma coisa que me chama muita atenção em relação aos adolescentes, que tem a ver com a leitura, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho, é sobre as escolhas.
os adolescentes que têm algum traço psicótico, sabe? Ou um diagnóstico, por exemplo, borderline, ou um diagnóstico de autismo, por exemplo, eles falam muito de leituras de terror, suspense, sabe? E aí eu achei muito interessante, assim, eu queria saber se é só uma coincidência que eu estou percebendo nesse meu campo de atuação, ou se de fato isso acontece mesmo com os demais adolescentes. A última que eu ouvi um pouco sobre isso que me chamou a atenção. Eu já tinha ouvido de alguns, mas não cheguei a perguntar por que dessa escolha, né? O que chama mais atenção numa leitura de suspense ou de terror? Ou até de serial killer, né? Isso também atrai muito eles. E eu achei muito interessante a resposta de uma. Ela falou muito sobre a questão do mistério, né? Assim, era um mistério a desvendar. E sempre o desfecho da história, né? Assim, é como se o vilão, ele não fosse de fato um vilão. Ele tem um motivo por detrás disso, né? E eu entendi nessa leitura que eu fiz, né, dessa escuta com essa adolescente, que talvez esse mistério é o mistério da adolescência mesmo, né? Assim, eles estão se descobrindo, eles têm muita dúvida, são muitos monstros que existem dentro deles, né? E eu acho que a leitura talvez seja exatamente isso, uma forma deles se entenderem também. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso. Eu não saberia falar em relação a esses perfis, né, a esses diagnósticos, mas de fato há um interesse muito grande. Isso é, na verdade, meio universal em relação às faixas etárias, né? O horror, o terror não é de hoje. Sem querer entrar no campo de vocês, o Freud já estudou essa sensação, né, de um Heimlich lá, esse estranhamento, essa sensação inquietante que a leitura de terror traz. É, e a questão do mistério do policial, até por questões estruturais do texto mesmo, isso pega muito o leitor de qualquer faixa etária. Mas quando a gente quer começar a provocar o gosto da leitura em um adolescente, a gente corre para o Conan Doyle com Sherlock Holmes, corre para Agatha Christie. Atualmente, tem um livro que está assim, enlouquecendo os adolescentes, é dos mais vendidos, que é A Mandíbula de Caim, que é uma narrativa que eles gostam muito de falar dos números, que pouquíssimas pessoas conseguiram desvendar o mistério da obra, e isso prende muito a atenção deles, né? No final das contas, todos nós estamos tentando desvendar um mistério aí, né? Identitário, subjetivo, e eles manifestam isso também. Raíze, é muito interessante a sua percepção, acho que é muito importante ela, né? A gente, para a psicanálise, nós não escolhemos as nossas leituras de uma maneira aleatória, né? A gente escolhe a partir de algo que está sendo processado, que está sendo elaborado, está precisando ser digerido. Então, a gente sabe que a escolha dos personagens, o que o adolescente está lendo, revela muito de o que está se passando dentro da mente dele. E o adolescente sempre teve esse direcionamento para o horror, para os filmes também, né? E eu penso que, eu concordo com a questão do mistério, que é algo que prende muito, né? Que desperta essa curiosidade, mas eu acho que fala de uma série de questões que vêm à tona na adolescência, que são relacionadas à agressividade, ao uso da destrutividade, às transformações corporais que são numa velocidade que a mente não dá conta de processar, né? Tanto que a gente vê muitas vezes adolescentes com braço, perna assim batido, porque aquele corpo ainda não conseguiu ser integrado perfeitamente, ele já muda de novo, né? Naquela fase de 13 anos que tem os estirões, é muito frequente a gente perceber esse corpo que ainda não pertence, né? Então, é um tipo de monstro que, de repente, vai se modificando. Eu estou travando? Para mim, não. Não, Não? tá tranquilo. É que apareceu ali.
Então, eu acho que tem essas questões típicas da adolescência, né? Quando esse horror. Agora, quando você fala dos casos psicóticos, a gente sabe que também, justamente nesses pacientes, muitas vezes essa questão da agressividade ela é mais preponderante dentro da mente, não necessariamente no aspecto concreto, né? Mas a gente pode até pensar no que geralmente se escuta, né, de algo de persecutório, né, de estar sendo perseguido, de alguém tá querendo fazer mal. Então, tem algo nesses quadros, sim, mas eu acho que é algo muito amplo da adolescência, que eu acho que fala de quais são os conflitos. Por outro lado, pensei também que na adolescência é quando a sexualidade está ali borbulhando. Então, os romances, eu também tenho percebido esse movimento de querer ler sobre como se formam os casais, que então revela o que está acontecendo na mente, né? Não é algo aleatório. Eu imagino que isso para a Virgínia, em alguns momentos, seja até difícil, porque eles devem querer ler um determinado tipo de literatura e você, enquanto professora, tem que apresentar ali uma gama muito maior, né? É, é frequente esse debate, eles reclamam, mas a escola ainda tem esse papel, né, de apresentar um determinado tipo de linguagem para eles, de tentar trabalhar com essa linguagem, que é uma linguagem mais complexa, e eu acho até que do ponto de vista psicanalítico, é uma linguagem mais rica para esse trabalho intersubjetivo mesmo da parte deles, mas é mais difícil, né? Não são textos que têm esse foco só no enredo, são textos que mexem com a gente pela forma também. Então a gente tem esse papel, mas aí hoje em dia a gente negocia mais. Eu tento intercalar um livro que é do universo, dessa escolha deles, com um livro que eu acho que é importante. Enfim, aí a gente vai trocando, mas tem esse questionamento. E, curiosamente, eu achei nos últimos anos, tinha essa diferença, uma coisa de construção de gênero, que as meninas tinham uma predileção pelo romance e os meninos tinham uma predileção pelo terror, pelo mistério, pela aventura, por esses livros assim que são versões de mitologia grega, tem o Percy Jackson, que eles gostam muito, e ultimamente está acontecendo uma mudança em relação às meninas. Inclusive, tem muitas dessas obras com heroínas em distopias. Tem um que eles amam, que chama Rainha Vermelha, que tem uma coisa de castas, e a protagonista é alguém que seria de uma casta inferior, mas ela descobre que ela tem um sangue nobre. E, pelo menos no primeiro livro da série, essa coisa do romance passa longe. Então, tem tido uma mudança nisso nos últimos anos, uma redução. Claro que elas mais do que eles ainda procuram, tem essa fantasia, esse romance, assim, da construção mesmo dos casais, mas tem mudado um pouco. Obrigada. Jucimar, pode abrir seu áudio. Boa noite, gente. Tudo Boa bem? noite. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu também já fiz alguns cursos de extensão aqui e eu queria comentar, na verdade, eu pensei em 3 pontos. Eu tenho uma filha de 13 anos e eu percebo algumas coisas é, desse universo, né? Dos adolescentes, pré-adolescentes que frequentam a minha casa, de um atendimento específico que eu estou tendo no consultório, e é o seguinte: primeiro, a questão do pertencimento. Eu acho que esse aumento da leitura nessa fase pós-pandemia também é uma forma de se encontrar num lugar. A minha filha relata que antes da pandemia, na sala não tinha os excluídos, agora tem. Então, ressaltou-se mais a questão de pequenos grupos, e aí ela também é uma das que se voltou para a leitura, e eu percebo que aquilo que ela escolhe tem a ver com aonde ela deseja se sentir incluída. Ainda mais que com 13, né, já começando
Então, algumas histórias que mesclam ali o humor com algum romance, com alguma viagem, que é uma coisa que ela gosta, que é um hábito que nós temos e tal. Se de um lado, essas literaturas, e a gente tem hoje autores que escrevem especificamente até muitas séries, né? Então eu percebo algumas amigas, então cada um ali escolhendo. Se de um lado talvez empobrecesse o que é absorvido de cultura e de estilo literário, de outro que eu percebo é um incremento na capacidade de redação. Você percebe isso, Virgínia? Porque, querendo ou não, a prática e a possibilidade de escrita melhora. E, ao contrário Sem do que eu dúvida. também imaginaria, torna a clínica, talvez, se de um lado a Dani tem essa percepção de uma dificuldade de socialização, eu acho que a minha experiência com a leitura atenua esses impactos de socialização. De várias formas. Enquanto você falou, eu pensei em algumas questões. Primeiro, só em relação ao fato de ela achar que antes da pandemia não havia essa exclusão. Eu acho que nesse caso não tem a ver com a pandemia, mas tem da passagem para a adolescência, que evidencia isso, né? Essa, essa escolha de grupos e tal. Mas eu não tenho dúvida de que qualquer que seja a leitura, ela vai melhorar a capacidade de expressão, vai melhorar esse autoconhecimento. O livro, essas séries que eles têm lido, viram uma coisa em comum, né? Que vai criar vínculos, criar grupos, inclusive, às vezes, grupos de alunos que não pertenceriam ao mesmo grupinho, porque são diferentes. Mas aí, quando se descobrem leitores e de escritoras que todos gostam, eles acabam se unindo, e então tem esse ponto importante. E a questão da identificação, né, desse acolhimento por parte do personagem, um personagem que está vivendo conflitos semelhantes, que está vivenciando uma trajetória de amadurecimento. Isso é muito rico para eles. E então por isso que eu gosto de intercalar esses livros, né? Tem aqueles que a gente precisa trabalhar pela linguagem, pelo repertório cultural, mas tem esses que passam por outros lugares e são tão importantes quanto. Eu acho que a literatura permite que nós possamos ter diferentes vidas dentro de uma só. Eu posso me identificar com o personagem e viver aquele personagem de uma maneira muito intensa. Então, alguns planos, alguns desejos que eu gostaria de realizar e que por algum motivo eu não posso, a literatura me permite que eu vá para esse mundo. Né? Eu posso ser uma pirata e ir para uma ilha desconhecida, né? Eu posso viver no espaço, ser um astronauta, né? Eu acho que cabe essa amplitude. A literatura permite que a mente vá se expandindo, porque conforme a gente vai entrando em contato de uma maneira mais profunda com como seria ser esse personagem, como é que ele resolve esse conflito, me dá até um instrumento para poder depois eu aplicar. Então, eu acho que o que eu estou conseguindo pensar aqui em relação à clínica é que esse prejuízo na leitura reflete no prejuízo da socialização, né? Uma coisa está realmente muito ligada a outra, né? E que o quanto a leitura pode ser uma ferramenta muito útil para poder elaborar esses conflitos, né? Eu me lembrei dos contos de fadas que a gente sempre utilizou desde das crianças, né? Como você falou do pertencimento, né? O patinho feio ali procurando da onde que eu sou, qual que é a minha tribo, onde que eu me identifico, né? Essa é uma questão também muito presente na adolescência. Acho que não é à toa que os livros de castas, como a Virgínia falou, ou de pequenos grupos, é extremamente pertinente, né, para essa faixa etária. Porque, de maneira geral, todos eles, até aqueles que parecem ser os mais populares, os que
têm uma socialização mais fácil, eles se sentem inadequados, né? Eles estão em construção, a adolescência é muito difícil. Então, esse tipo de livro tem uma pegada importante. Você falou uma coisa que tem também, Dani, uma coisa que eu acho que é encontrar um modelo ali, um ideal de comportamento, e tem uma apropriação de características, às vezes, das personagens na formação da própria personalidade, que é muito interessante também. Ô, É só. Virginia, Ah, desculpa. não, não, pode falar, tá? Não é interessante que vocês tocaram nesse assunto, né, dos contos de fada, né, e tudo. Eu até uma questão também de que eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Hoje em dia a gente percebe tantas modificações nos contos de fadas, né? Assim, como se tem toda uma questão do empoderamento feminino e tudo, né? Mas eu vejo também o quanto os contos de fadas, aqueles, né, raiz, entre aspas, vamos assim dizer, eles também são importantes exatamente para isso, para essa construção da identidade. Vocês acham que com toda essa modificação, né, talvez aí dos vilões, né, gera uma certa confusão, né, deles conseguirem distinguir, perceber, ou não? Ou não tem muito a ver isso? Você quer responder, Dani? Eu posso fazer um Responder comentário? primeiro, pode comentar. Por coincidência, eu li hoje uma crônica, não tive nem tempo de elaborar o suficiente, mas é uma crônica da Lia Luft, que vai falar sobre essa atenuação do mal dentro dos contos de fada, como que, de alguma forma, isso reflete uma sociedade que tem super protegido os filhos, os adolescentes, os alunos, e como que isso, na verdade, dificulta na maneira deles lidarem com os perigos reais, com a maldade que é real, que muitas vezes é interior, e que esse atenuar demais, amaciar demais a história pode ser problemático. Ela fala sobre isso na crônica. Depois eu posso compartilhar essa crônica com vocês para a gente pensar nisso juntos. Ah, Eu acho que eu tem outros, gostaria. sabe? Tem a questão de que algumas coisas, ela até menciona aquela história, além dos contos de fada, ela fala da história do atirei o pau no gato, e aí tem uma mudança na canção que fala que, né, que o gato é meu amigo, esqueci como é que é agora, mas para não machucar os animais. Eu acho que tem uma coisa assim, dessa preocupação é, com algumas questões que podem ser modificadas mesmo para a gente formar cidadãos mais empáticos. Agora, tem outras, como essa, de deixar o vilão bonzinho, né, de deixar o lobo mau amigo da vovozinha, que eu acho que podem sim ser problemáticas, né? Os vilões existem em vários sentidos, né? Inclusive, eu acho que a literatura sempre serviu para a gente também encarar um vilão muito importante, que é um vilão que está dentro da gente, de alguma forma. E tentar maquiar isso demais pode ser problemático. Ô, Eu não Virgínia, as sei. pessoas, desculpa, Dani, que elas estão pedindo, né, a crônica, que se interessaram, até porque eu acho que isso trouxe, né, reverberou aí muitas questões, né? E eu só queria dizer uma coisa, são linguagens, né? Eu acho que isso tudo são formas de falar. Eu pensei assim que a literatura é uma forma de brincar com os próprios medos, né? Com as próprias angústias. A literatura é uma forma interna de brincar com aquilo que você tem mais terror, aquilo que você tem mais medo. Se eu deixo o vilão bonzinho, né, eu não consigo combater o próprio vilão que mora dentro de mim ou os próprios vilões da própria vida, né? Então, eu acho que é quando a gente tenta tirar, né, a maldade do mundo, né, a gente começa a trazer uma normatização e uma dificuldade de linguagem mesmo, porque às vezes a linguagem ela tem que permear, né, de uma forma defensiva, ou a linguagem ela tem que ser de uma forma projetiva, né? A literatura ela me parece assim que tem que ter um caráter integrador, né?
algo que integra quem lê, aquele que se identifica, né? O adolescente está passando por uma fase que tem vários caminhos a seguir, desde o vilão ao mocinho, a menina e o cavalo branco, né? Mas é ali que ele vai juntar tudo isso, né? Cair do cavalo, né? Correr atrás do dinheiro, né? Entender as dificuldades de alcançar um futuro. Então, eu acho que isso tem que ser vivido, às vezes, pela literatura, né? Ô, Cris, sabe o que eu também fiquei pensando? Me veio que o conto da Bela Adormecida, que eu tenho estudado muito, assim, a questão dos adolescentes, né? É uma demanda muito grande que eu estou, né, lidando agora. E aí eu fiquei pensando assim, né? Porque hoje é como se a mulher não pudesse ser mais salva pelo príncipe encantado, né? E a Bela Adormecida vai dizer exatamente da adolescência, é o início da menstruação, né? É o príncipe, entre aspas, que vai te salvar, mas é o despertar da sexualidade, onde você vai começar a se identificar, né, com meninos, enfim. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, quanta confusão, né, assim, o porquê da mulher não poder ser salva pelo príncipe, ser despertada, né, o despertar da sexualidade. Então, assim, eu não sei, eu fiquei pensando um pouco sobre essas coisas também. Mas sabe, Thaís, eu fiquei aqui, eu não tenho uma resposta pronta, tá? Eu comecei um pensamento. Eu acho que por mais que tente se atenuar os vilões, quem está lendo não permite, né? Eu estou aqui me recordando de quantas vezes, não, mas ele é mau. Não, a Malévola, ela é má. E aí, assim, de querer o bonequinho, às vezes, do Coringa, de querer o bonequinho da Malévola. Mesmo você tentando atenuar, a mente precisa, no começo, de uma separação muito grande entre o bom e o mal. Então, para o bom ser muito bom, para o personagem principal poder triunfar, ele tem que triunfar em cima de um mal muito grande também, né? Ele não pode ser, né? Ele precisa dessa separação. E depois a mente vai conseguindo perceber que, olha, talvez a Malévola não foi convidada, ela tem um motivo para estar rancorosa, né? Não justifica, mas vamos conversar de. Tem algo ali que justifica um pouco da agressividade, daquela destrutividade dela toda. Mas eu acho que, por mais que exista essa atenuação dos vilões, também existe uma busca muito grande dos leitores para se identificar com os vilões, porque é o que a Virgínia colocou, todos nós temos vilões dentro de nós. Toda parte da nossa tarefa para viver enquanto sociedade é justamente dar uma domesticada, né, uma contida, uma transformação nesses vilões nossos. Eu não posso sair por aí fazendo tudo que eu quero, mas é tão bom poder ler, às vezes, alguém que vai lá e faz, né? Então, eu acho que esses vilões, eles vão continuar existindo, e mesmo que tente se atenuar, eu acho que a mente encontra algum jeito de frear isso e dizer, não, ele é mau mesmo, né? Até para o bom ser bom. E por outro lado, a partir da hora que pode acontecer essa integração, o bom também tem que começar a ter características de vilões. Não posso ter um personagem perfeito, porque aí eu também, como é que eu vou me identificar com alguém que é só bom, só generoso e só com qualidades apreciáveis? Também fica um pouco empobrecido, né? Idealizado, né? Relações idealizadas. Virgínia, Sandra, eu acho que você só, trouxe uma questão muito legal sobre isso, né? A gente pensar nisso aqui. E pensei também, Virgínia, só assim, que tipo, né? Como a gente está falando, que pode desconstruir, né? Também pensei nisso agora. Ó, nós temos aqui a Sandra e só a falar que eu Laura. coloquei a crônica aí no chat, e aí no arquivo de Obrigada. Word, Foi depois quem mesmo. quiser Olha, gente, a crônica está no chat. Eu vou pedir a Diana para salvar e depois eu coloco no grupo, tá? Que vocês se inscreveram, tá? Obrigada, Virgínia. A Sandra tá. Você Sandra, pode ficar à rapidinho aqui, vontade. que eu acho que está muito legal ouvir todo mundo conversar, muito interessante a Thaís trazer todos esses aspectos aí para para a gente enriquecer a conversa, né? E nesse momento eu fiquei pensando nesse
se não estamos vivendo hoje uma mente mais complexa, né? Com aspectos mais complexos, numa sociedade mais complexa, e onde temos que despertar na gente recursos mais complexos também. E aí, nesse sentido, sem a gente matar a literatura clássica dos contos de fadas, né? Eu penso que eles precisam estar presentes quando a Virgínia está aí na educação. A gente precisa, desde a infância, manter os contos de fadas clássicos. Mas eu penso que é muito rico também, até para as identificações, quando a gente sai do persecutório e do idealizado para esse outro movimento, onde a gente pode reler o mesmo conto de fadas, a gente pode ver que a Malévola tem porquê, né? Que ela tem uma história, que ela tem outros pontos a serem vistos, né? Acho que no mundo de hoje, uma das questões é como a gente poder tá de uma ponta a outra, do lado mais tradicional. Acho que nesse sentido a Virginia até disse da escola poder estar negociando mais com os alunos que livros lerem, porque senão se só a gente achar quais são importantes e os clássicos e a gente permanecer lá, qual é esse diálogo para ouvir o mundo do adolescente? Então, acho que essa questão de nós adultos, educadores, alguém ainda pediu para a gente falar um pouquinho da psicanálise, então, de permitir entender que estamos vivendo num outro mundo e que temos outros recursos, sem que nenhum deles invalidem os anteriores. Quando a Virgínia disse isso, não quer dizer que nós vamos deixar de ler os clássicos, nem os contos de fadas clássicos, mas eu penso que a gente também não pode perder a riqueza desses outros contos de fadas que trazem um personagem mais complexo. O vilão não é vilão à toa só, ele tem também uma história, acho que isso enriquece muito. Acho que só esse ponto aí, porque E eu eu acho que a acho conversa está muito legal. E isso é muito bom, porque também para a gente entender que dentro da arte, dentro da literatura, não tem uma posse, né? Essas releituras, essas apropriações, elas são muito importantes. Esse trabalho permanentemente de reconstrução, de desconstrução. E aí a gente tem, né? Tem até uma série de livros que os adolescentes gostam muito, que um é alguma coisa tipo A Princesa que se Salva. Eu acho que é muito importante a gente ter a princesa que se salva, sem ser salva pelo príncipe, mas a gente pode continuar tendo a princesa que eventualmente é salva pelo príncipe, né? Então, essa coexistência realmente é importantíssima na formação deles e no entendimento dessa complexidade do mundo que a Sandra falou, que é muito diferente, né? O lugar da mulher. Essa parte de sair desse maniqueísmo do bom e do mal é um amadurecimento da leitura, isso sempre fez parte da história, né, da literatura infantil, passando pela infanto-juvenil, cada vez mais trazendo personagens menos redondinhos, mais complexos, isso é fundamental também, essa saída dessa fantasia, dessa coisa idealizada. Eu acho que vai entrando em quem nós somos e nas nossas facetas, que são diversas. Eu posso ter algo da Cinderela, eu posso ter algo da Bela Adormecida, eu posso ter algo da Moana, da Mulan, sei, né? E aí por aí afora, né? Da E bruxa. da bruxa, né? Do pirata, né? As identificações não precisam ser só do mesmo gênero, né? Porque é ir podendo ir, eu acho que refinando, né, a construção da personalidade conforme a gente vai tendo esse contato com personagens com diferentes questões, com diferentes percepções de mundo, diferentes desejos, né? A Laura quer fazer as considerações. Ei, Laura, tá boa aqui Oi, boa para noite a você. todos. Queria agradecer a Virgínia de estar aqui conosco. Foi, foi um convite que ela Obrigada. aceitou e está enriquecendo tanto essa noite nossa, né? Com tanto conteúdo, com esse universo todo da literatura, né? Acho que está sendo muito enriquecedor para todo mundo. Obrigada, Virgínia. Eu que agradeço.
Eu podia vir mais vezes, inclusive. Eu fiquei pensando, né, nesse clássico versus do contemporâneo, né, o clássico que é essa dualidade, essa versão mais esquizo-paranoide do bom e do mal, e o contemporâneo que desconstrói completamente e tenta atenuar o vilão, empoderar a mulher, enfim, assim, essa mudança. Mas eu fiquei pensando numa sensação mesmo, aí eu queria ver se é algo que é uma percepção só minha ou se existe isso, essa onda acontecendo, né? Principalmente nos conteúdos mais adultos, assim. Eu me lembrei de Game of Thrones, por exemplo, que os personagens, eles não são só bons ou maus. Os personagens são meio cinza, né? Uma coisa que tem o bom dentro do mal, o mal dentro do bom, então quebra um pouco dessa visão esquizo-paranoide, né? E se é um movimento assim só no cinema adulto, ou se também existe isso nesse universo adolescente, de ter um pouco dessa quebra que acho que na primeira infância torna muito confuso mesmo, porque não tem ainda um aparato psíquico para identificar o bom e o mal, né? Então ainda não tem essa condição, mas que na vida adulta e na adolescência já tem uma condição maior, né, de fazer essa integração do bom e do mal dentro de um mesmo indivíduo, né? Então, se isso também acontece, se tem alguma literatura que traz os personagens dessa maneira, assim, do estilo Game of Thrones. Na verdade, existe essa virada muito evidente na literatura, mais ou menos no final do século XIX, quando a gente passa do romantismo para o realismo, e um pouco até antes a gente já tinha, né? Se a gente for pensar na, lá num berço, que é o que a gente tem acesso na literatura grega, a gente já tinha toda essa dicotomia na construção das personagens. A gente vai começar a ter uns anti-heróis ali já nos Três Mosqueteiros, por exemplo, que é um herói, mas que é alcoólatra, é um herói dividido ali entre entregar sua vida à religião e a várias mulheres. Então, uma literatura que a gente chama de moderna mesmo, nessa virada para a literatura moderna, que tem a ver também com o período da descoberta do inconsciente, né, da fundação da psicanálise, a gente começa a ter isso mais explicitamente na literatura. Até lembrando, sabe, Virgínia, nós, né, usamos muito da literatura para os nossos trabalhos e a compreensão, né? A literatura acompanha Freud, né, desde das suas origens, né? Então, isso que você trouxe aí, essa constituição, ela anda junto, né? Uhum. Eu queria também a Lívia, trazer as contribuições aqui. Quero agradecer, né, por estar participando dessa live, né, desse momento. Espero que é a primeira vez, estou muito entusiasmada, estou estudando, sou psicóloga, mas estou voltando a estudar psicanálise. E aí, Virgínia, eu estou muito ligada à educação, sabe? Minha vida profissional praticamente foi toda essa, mas com adulto. Mas tenho trabalhado com jovens, né? E a gente tem muitas adolescências no Brasil, né? De que adolescente a gente está falando? É meio complexo, né? E eu trabalho com jovens de baixa renda, de periferia, né? Então, eu queria te perguntar, dentro dos clássicos, se ainda você acha válido, por exemplo, trabalhar o Pequeno Príncipe, estou pensando assim, em questões como valores, né? Formação de valores, principalmente, formação pessoal, além desse reconhecimento dos sentimentos, né? Da luz e da sombra em todos nós, né? Se isso valeria a pena, né? Uma pergunta, livros como esse, né? Eu acho importante também, eu queria que você me dissesse, assim, se esse momento da discussão é muito importante, porque me parece que sim, né? Discutir o que se lê, falar sobre o que se lê, porque é aí que se tem
uma visão mais abrangente, né, de todas as demais pessoas e dos personagens, né? E os livros de autoajuda que têm me preocupado também, né? E escritores brasileiros que você poderia nos indicar. Na realidade, é um monte de pergunta, mas né, você fique à vontade para responder o possível. Muito obrigada, gente, para todos aí. Viu, Maria Cristina? Muito obrigada aí, né? Nós que agradecemos, Lívia. Seja bem-vinda. Vou tentar, Lívia, responder todas as questões. De fato, o meu lugar de professora hoje é em escolas particulares de classe alta, mas eu tenho algum convívio, algum trabalho com adolescentes de outros grupos. É claro que essa visão, né, quando a gente fala desse aumento na compra dos livros, agora sim, em em alguns trabalhos que eu fiz, eu tenho uma percepção de que existe uma versão da literatura que está nos grupos periféricos, que é uma forma de poesia que é o rap, que está cada vez mais presente, tanto na construção de textos, né, que a gente vai ver muitas batalhas de rima, uma apropriação da linguagem, o uso de uma linguagem que faz parte de uma linguagem, de uma vivência que faz parte ali do cotidiano desses grupos e que é muito interessante. E aí a gente vai ter autores importantes que falam desse lugar periférico que a gente tem tentado levar, inclusive, para os grupos da elite, né? Assim, nessas escolas particulares. A gente vai ter algumas escritoras, né? A gente tem a Conceição Evaristo, aqui de Belo Horizonte, tem o Emicida, que escreve literatura infantil, literatura infanto-juvenil, tem vários. Depois eu posso até pensar em fazer uma lista assim, para te mandar. Agora, em relação aos clássicos, como Pequeno Príncipe e outros, eu acho que eles são clássicos porque eles vão falar de um lugar que aí independe da classe, independe do grupo social, né? São questões universais, assim, da constituição do sujeito, da colocação desse sujeito no mundo. Então, eu acho que sempre vale a pena, né? A gente tem que fazer uma mediação adequada, às vezes por causa da linguagem, mas acho que vale a pena. Esqueci, o que mais que você perguntou, comentou? Devia ter anotado. Não há necessidade. Eu falei um pouco dos livros de autoajuda, Ah, você já falou isso quase foi todos até um aqui. tópico que eu passei para a Cristina e para a Daniela ontem, que me surpreendeu. Tem muito tempo que os livros de autoajuda são majoritariamente mais vendidos. Eu peguei a última lista de venda de livros e tinha 3 de autoajuda e 7 de ficção. Me surpreendeu. Mas realmente é uma leitura muito frequente. Eu eu acho que é um lugar oposto ao lugar da psicanálise, né? Porque é aquele lugar que vai dizendo o que é para fazer, para ter sucesso, como se isso fosse uma receita de bolo. Literariamente, eu não vejo muito valor. Tem uma fala da Maria Homem sobre Clarice Lispector, que ela fala que Clarice Lispector é anti-autoajuda que ajuda. Eu amo isso. Eu acho que a literatura ela é anti-autoajuda, mas é ela que ajuda. Então, realmente é uma preocupação, mas é já uma coisa antiga, né? Assim, esse discurso motivacional. O livro mais vendido hoje eu nem sei como que ele se classifica, mas é um livro religioso misturado com autoajuda, que chama Café com Deus Pai. Então, assim, essa questão está aí, já tem muito tempo, e não sei bem que resposta que a gente tem para ela, não, né? Essa busca por uma fórmula mais fácil para lidar com essas questões dolorosas do sujeito, uma fórmula fácil que a gente sabe que não é eficiente, mas que o mercado se apropria muito bem dela também. Eu fiquei aqui até agora pensando se esses livros sobrevivem ao tempo, né? Penso que não, Uhum. porque quando a gente fala dos mitos gregos, a gente fala dos contos de fadas, né? Eles foram tradições orais que foram sendo passadas até que alguém escreveu e perduram até hoje.
E acho que essa persistência tem a ver com tratar de temas universais e que tocam a todos nós. Agora, já quando a gente pensa na autoajuda, que vem essa receita de bolo, como você colocou, ela não se sustenta ao longo do tempo, né? Eu estava aqui pensando quando começou a autoajuda, e eu não escuto falar desses livros, eu não tenho visto mais eles, eu não tinha me atentado, né? Mas eu não vejo eles ali nas estantes dos mais vendidos. Então, é realmente um mercado que se recicla muito mais rapidamente, né? E agora, por outro lado, como é difícil fazer essa curadoria que você faz para oferecer os livros para os adolescentes, para também conseguir separar quando aparece algo muito interessante, né? Assim, eu estou pensando que a gente não sabe de início o que vai perdurar, né? Mas o Harry Potter, quando foi lançado, foi um fenômeno, né? Muitas pessoas começaram a realmente a ter o gosto pela leitura a partir do Harry Potter. Continuam, inclusive. É um futuro clássico. Mas realmente tem modismos vários, assim, né? Eu também estava lembrando de uns, o Monge Executivo. Durante um tempo eles são os mais vendidos, depois eles desaparecem mesmo. E aí vão surgindo outros. Tem uma coisa muito frequente que tem um lugar, né, na religião hoje também, mas é uma literatura de autoajuda relacionada a uma prosperidade, assim. Tem uma chamada teologia da prosperidade, tem uma literatura da prosperidade, de como ficar rico, que também tem bastante alcance. Uma literatura mais pragmática, né? Muitas pessoas questionam para que eu vou ler ficção. Isso também é um reflexo da nossa sociedade. Eu quero alguma coisa que me fale o que é para eu fazer, como que é para eu fazer, uma coisa utilitária. Uhum, bacana. A Regiana também quer fazer as considerações dela. Regiana, por favor. Oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Estou sem fone. Sim, estamos, sim, Regiane. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada, muito bacana o evento, viu? Já quero parabenizar aí a Cristina, a Virgínia, a Dani, muito, muito bacana, muito enriquecedor fazer essa ponte, né, com a educação, com a literatura. Só queria pontuar, talvez retomando, acho que a gente já avançou na conversa, mas voltando um pouquinho nos clássicos e né, nas literaturas contemporâneas e clássicas, eu fiquei pensando, né, assim, naquele ditado, né, assim, ao dar banho na criança, né, cuidado para não jogar fora a água com a criança junto, né? E eu penso que a gente tem que tomar um cuidado com essa literatura clássica. Tem algumas questões que é importante mudar, o lugar da mulher, mas eu acho que é muito importante, né, os aspectos que trazem tão divididos do bem e do mal. E eu fiquei pensando nas fases do desenvolvimento nosso, né, assim, o quanto que na infância essa divisão ela é necessária do que é bom, do que é ruim. Na adolescência talvez possa se começar a pensar, né? Eu lembrei muito, bom que você trouxe, né, Virgínia, do anti-herói, do quanto que é importante, às vezes, introduzindo isso na adolescência, né? Desse bom que não é tão bom, ou desse mal que não é assim tão ruim, mas eu acho que tem a ver com as fases. Eu não sei se hoje tudo está muito misturado, né? Igual vou um pouco para o cinema com o filme Barbie, as pessoas assim levando crianças para assistir o filme, assim, as pessoas não perceberam, né? É, enfim, né, nas divulgações que não era um filme para crianças, né? Então, quanto que isso fica misturado, assim, Malévola, eu não sinto que é um filme para criança, né? Remete a um conto infantil clássico, mas é um filme até mais para os adultos e adolescentes, né? O quanto que vai tendo essas confusões hoje na nossa sociedade, dessas divisões, né, de momento, do que é capaz de compreender ou não. E eu entendo que em psicanálise, né, a gente entende que tem uma idade psíquica e uma idade cronológica, né, que a gente tem que ter um cuidado, entender com o nosso paciente o que ele dá conta, o que ele não está. Mas fora disso, acho que é importante, né, essas divisões que eu acho que elas se perdem hoje em dia, né, esses contornos. Não sei o que vocês pensam disso.
E mais uma vez, parabéns e obrigado. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem faixa etária, né? Assim, por várias razões, a apreensão da linguagem, dessas construções, né? Por isso eu cheguei a falar uma hora que tem essa progressão na literatura infantil, na literatura infanto-juvenil, dessa desconstrução mesmo das idealizações, das fantasias, né? E, e realmente, na escola, existe essa preocupação, né, na educação de maneira geral, entre os educadores, de fazer essa curadoria adequada conforme a faixa etária. Mas a gente vê que, de maneira geral, em outros âmbitos, está totalmente perdido. Muitos dos filmes, não só a Barbie, que absolutamente me parece não ser um filme para criança, por tudo que eu vi sobre, mas vários filmes de super-heróis que são para adolescentes, para adultos, né? E aí tem realmente essa mistura, essa dificuldade em fazer essa separação por parte das famílias, enfim. Eu fiquei pensando em termos de desenvolvimento do pensamento, né, no quanto a criança precisa da imagem. Os livros precisam ser ilustrados e a criança passa um tempo grande olhando as imagens, nomeando aquilo, né, interessada na cor. E conforme vai caminhando, as imagens vão ficando cada vez mais reduzidas, né? Porque o pensamento abstrato vai podendo vai podendo se concretizar, né? Vai podendo assim se desenvolver, né? Se aprimorar. Então é possível imaginar um personagem com as características físicas. Eu não preciso ter aquilo tão concreto no livro para que isso possa me despertar o interesse. E aí eu me vi pensando em como eu percebo um número muito grande de leitura de mangá, né? A literatura japonesa, né? Os mangás, e que eles têm eu acho que um apelo muito grande na adolescência, ou pelo menos a minha percepção é de que é uma literatura muito frequente. E aí eu fiquei tentando assim diferenciar até de uma visão que eu tenho aqui no consultório, que eu coloco os gibis da Turma da Mônica na minha sala de espera. E eles são, de longe, o que é mais lido na sala de espera. Isso por adulto, adolescente, criança, né? A Gibi da Turma da Mônica é o que faz o maior sucesso aqui, né? E aí eu acho que eu fiquei pensando em como que é possível ir fazendo um caldo disso tudo. Então, poder ler um pouco de literatura juvenil, de infanto-juvenil, o adulto, se ele está podendo ler a literatura que seria correspondente para a idade dele, e como que esses adolescentes estão se relacionando com as histórias em quadrinhos, e se está passando, né, Virginia? A gente começou essa conversa, mas eu acho que seria importante dividir com todo mundo essa sua percepção. Sobre a leitura dessa linguagem multimodal, com imagens, isso Isso. é muito, muito frequente se a gente for pensar que a leitura hoje, além da leitura do texto literário, né, essa leitura dos memes, né, dessa tentativa de se sintetizar uma situação por uma imagem, o que às vezes é um pouco problemático, porque simplifica demais questões complexas, aí pensa no caso dos memes. Agora, em relação aos mangás, os adolescentes ainda estão nesse processo, né, de abdicar desse concreto e construindo essa capacidade de uma linguagem que é mais conotativa, de uma linguagem que é mais abstrata, é, que é mais subjetiva. Eles estão construindo isso ainda. Então, os quadrinhos, assim, há muito tempo fazem parte da vida deles. Antes mesmo dos mangás eram as HQs de super-heróis, né? E isso sempre fez parte. É um processo de transição, eles ainda precisam dessas imagens. Eles se afugentam, se assustam com textos muito extensos. Agora, eu acho que tem mais alguma coisa na busca deles, no interesse deles por mangás, porque não é só por mangás, é pela cultura japonesa. Eu não sei o suficiente para fazer uma análise de por que
é tão atraente, né? Eu acho que tem um lugar é, nos animes que eu conheço, nos mangás que eu conheço, tem uma estética que é meio desse lugar do sombrio, do obscuro, que a gente já falou antes, né? Do terror, que de alguma forma ocupa esse lugar do estranho, que atrai. Tem um lugar de um sujeito muito solitário, que também me parece ser atraente, mas eu precisaria estudar mais sobre a cultura japonesa para entender. E tem uma coisa de os estudantes que mais se interessam, os que chegam a se intitular otakus, né, que escolhem quase uma vivência dentro de uma cultura imaginária assim japonesa. Acho que tem fo- tentativas de escapar de uma realidade concreta, de ser contra a cultura ali, de ser de um jeito diferente que é na sua casa, de viver uma vida diferente, de ser diferente, de explicitar essa sua sensação de inadequação dentro do seu grupo. É, inclusive, o que eu ia dizer é que a maioria dos meninos que fazem isso são meninos e meninas mais retraídos, que têm grupos ali que são considerados mais alternativos dentro do grupão. Então, não sei, eu acho que a questão do mangá não tem a ver só com a linguagem da imagem, eu acho que tem a ver com essa coisa da cultura japonesa, da diferença, mas não sei me aprofundar nisso, não. Não sei se algum de vocês aí conhece melhor, se tem alguém que tem mais leitura de mangá ou assiste a animes. Eu conheço os animes que eu vi e vejo, às vezes até passo para os alunos, são animes mais antigos do estúdio Ghibli, tipo Viagem de Uhum. Chihiro, Ponyo, que acaba traindo um grupo maior, assim. Tem um trabalho que eu acho interessante. Virgínia, foi conversando com vocês, né, que eu me deparei com os mangás, né? Porque eu tenho meus filhos bem mais velhos, né? E não são pacientes adolescentes. Mas você me fez pensar aqui, né? Quando você falou do estranho, sabe? Nós temos a questão, né, da psicanálise, do estranho que mora dentro de nós, né? E a cultura japonesa tem um estranhamento, né? Tem algo muito. é, Você me fez pensar nisso, eu não sei nada disso, só foi um pensamento que surgiu, que dentro de todos nós, e principalmente no adolescente, esse estranho nos causa estranheza, né? E parece que a gente tem que buscar, né? Saber sobre ele, ou conviver com ele, ou estar próximo dele, até para a gente dar um passo adiante. Esse estranho, ele nos incomoda. Então, os mangás me trouxe essa impressão. Eu fui ver, eu fui ler, eu fui buscar. E eu acho que agora me fez mais sentido quando você trouxe isso, né? Dessa estranheza. E a cultura mesmo, ela faz um estranhamento, né? Muito rígida, muitas tradições, muitas imposições, muitas regras, né? A própria cultura é muito imposta, né? Tem tradições que passam de famílias, né? Então, acho que isso também tem a ver com a cultura atual, né? A necessidade também de manter algo transgeracional, manter algo ali da lei, da ordem, da tradição. Uhum. Então, foi isso que você me fez pensar, né? Que rico nosso, né? Isso, essa ideia. Alguém E de como mais? esse estranhamento é necessário na adolescência, né? Precisa afastar do que é conhecido para poder construir a própria identidade, para não ser uma cópia, né? Eu fiquei pensando nessas experimentações da adolescência, de eu vou me aventurar um pouco na literatura japonesa, eu vou me aventurar depois na literatura alemã, norte-americana, para ir construindo a minha identidade, né? Porque senão vai ficar, não dá para ser cópia dos pais. Pensei nessa revolução que precisa acontecer na adolescência e que de fato não tinha me ocorrido isso antes da Virgínia de falar, né? De como precisa ter essa separação, né? Precisa, olha, vocês têm uma cultura, eu quero ter outra, mesmo que seja algo momentâneo, mas para ir
constituindo quem eu sou e até poder depois separar que aspectos, né, dessa cultura japonesa que eu vou incorporar, que eu vou colocar para mim, e algumas que não vão fazer sentido. Uhum. Até mesmo, né, continuando esse pensamento, Dani, me fez pensar, né, dar sentido, dar significado, e pensando na literatura, nas interpretações de texto, né? Precisa de ter, né, essa simbolização, né? Precisa de sair, ir para esse lugar, para depois fazer outras interpretações, saber, né, se colocar no mundo de maneira diferente e interpretar mesmo, né? Uhum. Quando vocês falaram aí da cultura japonesa, só rapidinho, Jucimar, Oh, da cultura japonesa, eu acho que tem algo além, que talvez a gente ainda não conseguiu muito identificar, porque essa força dela, como a Virgínia propõe, quando você traz essa questão de algo mais solitário, me pega mais do que só hoje a japonesa, amanhã é a alemã. Há algo na construção, inclusive, dos jogos, que se faz muito em cima dos animes japoneses mesmo, com uma força muito grande, onde até a questão da sexualidade, do corpo fica indefinida também, e de aspectos assim que dizem algo que a gente ainda não consegue ler muito, mas que eu acho que tem algo mais específico dessa cultura japonesa, e a Virginia até nos convidou, né, se alguém sabe mais, mas que não estaria, Isso que eu dá acho um que a super gente projeto de pesquisa, tá, viu? e acho que a gente ainda não entendeu muito isso. E eu não acho que é isso só de hoje a japonesa, amanhã a alemã. Neste momento, a cultura japonesa está num lugar significando algo que ainda não entendemos, mas que acho que adolescentes e jovens estão vivendo coletivamente isso. Acho que seria isso aí. solitários e coletivos, né? É, é, a Jucimar, né, vai falar. Nós temos 5 minutos, né, para a gente encerrar nosso evento, mas Jucimar, fica à vontade. Eu não sei se talvez eu fosse propor um desviozinho aí no assunto, e talvez então não haja tempo para isso, mas quem sabe fica uma provocação para um próximo encontro, para a Virgínia voltar junto com a gente. É porque foi dado para a turma da minha filha ler, e aí eu quero fazer esse contraponto com o que eu não me lembro, acho que a Lívia que trouxe a pergunta sobre os livros de autoajuda. É um livro, chama A Chegada. Esse livro só tem imagens. E aí eu tentei encontrar aqui a nacionalidade do autor, eu não consegui. Eu sei que na época eu pesquisei, ele escreveu apenas 15 contos na vida. E esse A Chegada deu origem a um filme que eu também ainda não pude assistir. Ela leu o livro recentemente, o último livro antes das férias. E aí eu gostaria de trazer esse impacto que, aos 13 anos, ter sido dado um livro que não tinha nenhum texto, causou nesses pré-adolescentes. E eu vou dizer que causou em mim também, porque aí ela me pediu ajuda. Mamãe, me ajuda a entender isso antes de começar a ler o livro. E aí ela leu, ela foi capaz de compreender, e o meu medo e eu não entender o livro, porque são muitas páginas e muitas figuras. E conta a história de um homem que se separou da mulher e da filha e foi para um país estranho, e parece que havia uma situação muito diferente, um mistério, um estar perdido, uma guerra, um cenário sombrio, e depois, no final, a filhinha dele, que vai e consegue ir ao encontro, ajuda uma outra pessoa que inicialmente estava perdida. Então, assim, é muito rico. Quem trabalhar com criança e quiser dar uma olhada, porque
Mas o que eu queria trazer é esse lugar de buscar alguém que nos diga o que é possível e o que é permitido que seja visto e vivido. E como a gente, aí eu me coloco incluída, se sente com medo quando nos é dada a liberdade de nós mesmos interpretarmos a nossa maneira. Mas acho que isso dá assunto para um outro encontro, né, gente? Jucimar, grande chance da sua filha ser minha aluna, hein, né, não? Esse livro é de um autor australiano. Eu trabalhei com esse livro esse ano com os meus alunos. Né? Realmente é uma história de um imigrante e eles vão construindo essa narrativa. Já tem de início, quando ele sai dali da sua terra natal, um monstro que é uma figura meio mítica, assim, um dragão, e eu sempre falo com eles, ele está fugindo disso, mas esse dragão pode ser muitas coisas, né? Pode ser uma guerra, pode ser a miséria, pode ser uma perseguição política, ele precisa ir. O que é esse dragão para vocês? O que poderia ser o dragão do qual vocês querem fugir? Então é muito interessante essa. Eu também moro em Belo Horizonte. Então é muito interessante. Essa obra é difícil, né? É um livro caro, mas é muito, muito bonito e é uma leitura muito rica. É A Chegada. Vou pôr o nome do autor aqui. Ai, coloca, me aguçou a curiosidade. Me lembrou também um livro lindo, né? O Menino, a Raposa, a Topeira e o Cavalo, né? Esse livro é lindo também. É lindo, 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 lindo. É um livro de imagens, poucas frases, mas é um mergulho, né? É muito bonito o livro, né? Eu lembrei dele também, que é maravilhoso. Sim, mas sim, obrigada. Eu estou perguntando sobre o livro que você citou. Ah, o Aí livro. coloquei o nome no chat, A Chegada. E o nome do autor é da SM Editora. Tá. A Chegada é o livro. Eu falei o livro, é o que eu falei, é o Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É muito bonito o livro. Eu ganhei, foi um livro que é interessante isso, né? Que um livro que mobilizou o Natal da minha casa, né? Então é um livro que virou algo diferente. Nós falamos dele continuamente aqui, né? A literatura e foi uma conversa muito gostosa no Natal. Foi um livro que mexeu com todos nós. Eu acho que mexe com todos nós, né? Lindo. Como é importante e agradecer todos vocês por essa troca mesmo de experiência, dizer a Virgínia como você enriqueceu a nossa noite, junto com a Daniela, aqui hoje, que foram costuras assim deliciosas, que eu acho que foi o que a Josimar falou, sabe? Vontade de ficar aqui mais, né? Tanta coisa que apareceu e foi ideias, e eu acho que a gente vive tanto isso. E agradecer essa naturalidade da conversa, essa abertura. E vocês todos sejam convidados, estão convidados a participar dos nossos eventos. Nós temos aqui o curso de extensão, né, da comissão científica. Agora vai ter amanhã a última aula de adolescência, né? Depois vai entrar no módulo de adulto, depois vem a velhice. Nós temos cinema e psicanálise. Nós temos o intercâmbio uma vez por mês. Entre no nosso site, está lá, se inscrevam. Eu acho que a troca com vocês é imprescindível. Nos ajuda muito, né? E a gente poder também estar trocando com vocês é muito bom. Boa noite a todos. Virgínia, Boa muitíssimo noite. obrigado, tá? Daniela, muito obrigado. E agora vamos para o nosso encontro. Até o que próximo, né? o nosso próximo encontro vai ser muito, muito legal, que nós vamos falar sobre a branquitude. Então, vocês estão convidados, né? Que vai ser agora 19 de setembro. Então, venham participar com a gente, tá? Boa noite a todos. Virgínia, um Obrigada a todos. abração, tá? Obrigada, gente. Eu que Muito agradeço. Vou sair daqui obrigada. com um projeto de pesquisa sobre
sobre os mangás e a cultura japonesa. Um abraço, obrigada mesmo. Foi Tchau, ótimo. tchau. Muito obrigada. Até logo. Tchau para todo mundo. Obrigada.